Nós vamos conversar com o advogado, mestre em Direito Público, ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, integrante do Grupo Prerrogativas, Mauro Menezes. Bom dia, Mauro. Bom dia. Mauro, nós acompanhamos há pouco a fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, na sessão de abertura, na abertura da sessão de ontem, uma resposta bastante dura em nível discursivo contra as ameaças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro à democracia e também aos ataques perpetrados contra o sistema eleitoral brasileiro no dia 7 de setembro. Como é que você analisa essa resposta, em nível institucional e também as que foram dadas em graus bastante diferentes pelo presidente do STF, Luiz Fux, e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira? Eu creio que a resposta do ministro Luiz Roberto Barroso cumpriu seu papel. O ministro ocupa a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. É, portanto, responsável pelo andamento das eleições brasileiras. É a autoridade máxima da Justiça Eleitoral. O processo eleitoral vem sendo submetido a deformações no encaminhamento de mentiras pelas redes sociais, com respaldo do presidente da República, no sentido de descredibilizar o uso das urnas eletrônicas. E nós sabemos que o objetivo do presidente da República é justamente lançar uma pecha de dúvida sobre o pleito eleitoral que se avizinha e no qual ele já aparece como um dos candidatos que não ponteia as pesquisas eleitorais. Então, me parece que a resposta dada pelo presidente do TSE é oportuna, porque faz com que nós tenhamos segurança quanto à rigidez do processo eleitoral. O tom da resposta ele foi bastante adequado ao nível das acusações e das desinformações lançadas por Bolsonaro. Em comparação com as outras autoridades judiciárias e o Procurador-Geral da República, nós temos que considerar que talvez o presidente Barroso tenha sido mais enfático, mais objetivo até, e me parece próprio, porque há determinados momentos em que é preciso proceder à resposta sem rodeios, de maneira direta, para evitar que gracem esse tipo de incompreensão em relação a questões bastante sérias e que dizem respeito à democracia em nosso país. E em relação justamente às respostas dadas anteriormente, o presidente do STF, Luiz Fux, ele falou em crime de responsabilidade, mas praticamente passou esse tipo de competência ao Congresso Nacional. À Câmara dos Deputados cabe, na verdade, a autorização da abertura de um eventual processo de impeachment, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, se colocou ali como uma tentativa de ponte entre o Executivo e o Judiciário. Também é necessário fazer uma adequação, Mauro, em relação a essa falsa simetria. Não é o Executivo e o Judiciário que estão brigando, é o presidente Jair Bolsonaro que ataca as instituições, e integrantes do Judiciário precisam reagir à altura, pelo menos no nível discursivo, em relação a esses ataques? Concordo. O presidente Fux deu um passo importante ao falar de crime de responsabilidade. Aquilo que nós assistimos com pesar no 7 de setembro tem muito significado jurídico institucional. Não é possível que um presidente da República se valha de uma mobilização popular, inclusive sobre a qual pairam muitos questionamentos éticos, de moralidade mesmo, porque o 7 de setembro, que seria uma data cívica em que não existiriam divisões partidárias, se converteu num evento de louvação e exposição de um fanatismo em apoio ao presidente da República. Ora, o presidente Fux mencionou, com todas as letras, que o comportamento do presidente Bolsonaro se avizinha de um crime de responsabilidade. Já o presidente Arthur Lira procurou se colocar como uma espécie de mediador da discussão. E a mediação ela cabe, de fato, quando existe um conflito de parte a parte. O que não existe, no caso concreto, que nós temos assistido, é justamente a ameaça, a agressão,
o desafio por parte do presidente da República em traição ao seu cumprimento, ao juramento constitucional que fez ao assumir o seu cargo, de que deveria manter a estabilidade das instituições, respeitar os outros poderes. E é por isso que a Lei 1079, que é a lei de impeachment, já contém dispositivos com um figurino bastante claro e que pode ser invocado, e já tem sido invocado em vários pedidos, para configurar o impeachment presidencial. Agora, ontem o Bolsonaro fez uma espécie de ensaio de recuo com uma carta chamada de declaração à nação, mas pela experiência nós sabemos que nem o termo recuo talvez fosse adequado para esse tipo de atitude, porque logo na live que ele faz ali às quintas-feiras à noite, ele voltou a atacar o ministro Barroso, o sistema de urna eletrônico. Quer dizer, na verdade, Bolsonaro ele comete crimes de responsabilidade de forma reiterada. É possível, sem ter a punição, sem ter uma discussão, uma abertura do processo de impeachment, nós chegarmos no nível de estabilidade institucional com ele à frente da presidência, Mauro? Muito boa pergunta. Eu diria que esse tipo de conduta, esse tipo de conduta não é superado por um suposto arrependimento, por um suposto recuo, por uma retratação. O cometimento de crimes dessa natureza não pode ser, de forma alguma, suplantado ou indultado por uma dissimulação que, infelizmente, veio a ser objeto de apoio de um ex-ocupante da presidência da República, aliás, já acostumado a determinado tipo de engendramento farsesco, que é o ex-presidente Michel Temer. Ele visita o presidente Bolsonaro e, na verdade, todos sabem agora que o texto partiu de sua redação ou de alguém a ele próximo, de Michel Temer, portanto. Isso faz com que Bolsonaro possa dizer amanhã que a pedido de desculpas, se assim podemos chamá-lo, não partiu dele, Bolsonaro, mas foi feito pelo Michel Temer. Ou seja, é um jogo de dissimulação. Bolsonaro faz um ataque em público diante das câmeras, com uma multidão à sua frente, e faz um telefonema suposto às escondidas para o ministro Alexandre de Moraes, que eu tenho certeza que deve ter sido bastante frio em sua resposta, teve que atender o telefonema do presidente da República, mas certamente ali não houve uma conversa digna. A conduta que nós temos visto do presidente da República é uma conduta, como disse, dissimulada, voltada a manter, nessas idas e vindas, a mobilização do seu grupo de fanáticos com o propósito de derruir as instituições democráticas e abrir caminho para uma permanência no poder sem eleições ou passando por cima das eleições. Esse é um risco muito sério, a democracia brasileira está em risco e todos aqueles que realmente creem na importância de manter o regime democrático no país não podem considerar que crimes graves como esse possam ser desculpados, possam ser esquecidos. De fato, teríamos que ter a marcha daquilo que prevê a lei, daquilo que prevê a Constituição, artigo 85, crimes de responsabilidade e também crimes comuns deveriam ser objeto de processamento. Nós temos um inimigo da democracia, um inimigo da Constituição, diuturnamente agindo contra as instituições na presidência da República, num sistema presidencialista. Essa é uma situação gravíssima. E não há meio caminho, não há mediação possível com aquele que descumpre a Constituição, com aquele que é inimigo da democracia e que quer destruir o sistema das leis. Agora, falando especificamente da participação do ex-presidente Michel Temer, né, que inclusive é autor de livros a respeito de direito constitucional, mas que uma vez na vice-presidência da República colaborou para o episódio de um impeachment da ex-presidenta Dilma sem crime de responsabilidade. Essa participação dele ontem na feitura dessa carta, na intermediação com Alexandre de Moraes, que inclusive foi indicado pelo próprio Temer ao Supremo Tribunal Federal, qual não só o papel dele simbólico, mas também o papel prático dele, no que isso acaba, ao invés de ajudando, podendo comprometer ainda mais a nossa democracia? É preciso situar a figura do ex-ocupante da presidência, Michel Temer. Ele abdicou há muito tempo
da sua condição e da sua respeitabilidade como constitucionalista. Ao assumir a presidência da República, naquela situação bastante anômala que deu margem à deposição da presidenta Dilma Rousseff, Michel Temer fez uma opção para governar como líder partidário e como motor de uma iniciativa de desconstrução das políticas sociais e das instituições democráticas que leva a Jair Bolsonaro. É preciso entender isso. Ou seja, Michel Temer, ele se apresenta como jurista ainda, mas isso faz parte de um passado longínquo de sua biografia. E o aparecimento dele ao lado de Bolsonaro, inclusive quando o presidente do seu partido, no mesmo dia, o Baleia Rossi havia já sinalizado pelo apoio ao impeachment presidencial, ou pelo menos ao processamento do impeachment presidencial, revela que ele permanece atado a manobras e subterfúgios sombrios, voltados, portanto, a fazer com que permaneça no poder alguém que, como disse antes, não tem o menor compromisso com a democracia. Então, eu diria que Michel Temer, mais uma vez, presta um grande desserviço ao país com a sua conduta no dia de ontem. Agora, Mauro, a gente tem aí, você citou inclusive a questão de ocorrência de provável cometimento de crimes comuns por parte do presidente da República. Nesse caso, o início de qualquer tipo de processo nesse sentido seria a responsabilidade do Procurador-Geral da República, hoje Augusto Aras. Nós vemos os impactos, né, de ter uma pessoa tão atrelada ao governo, o que isso acaba resultando. Mas também já tivemos no passado outros procuradores-gerais que, mesmo indicados por integrantes do Ministério Público, acabaram tendo uma conduta política bastante enviesada. Você acha que é necessário discutir, mas não em termos de legitimar a lista tríplice, mas uma discussão mais ampla a respeito da escolha do Procurador-Geral da República, já que acaba sendo uma figura tão fundamental para a estabilidade institucional brasileira? Eu creio que a questão relacionada à escolha do Procurador-Geral da República, ela representa algo significativo na estrutura institucional brasileira. E nós tivemos, nos últimos anos, após a Constituição de 88, algo que se incorporou uma tradição institucional, a apresentação de uma lista tríplice pelo conjunto dos procuradores da República. Há ainda possibilidade de aperfeiçoamento dessa lista com a inclusão de procuradores que não integrem o Ministério Público Federal. Por exemplo, procuradores do Ministério Público do Trabalho não podem vir a ser indicados nessa lista. Mas, nos governos dos presidentes Lula e Dilma, a lista tríplice foi não apenas observada, mas foi indicado o primeiro nome da lista. O Ministério Público é uma instituição importante em nosso país. É preciso que nós não consideremos que os excessos, os abusos eventualmente cometidos por integrantes do Ministério Público contaminem toda a instituição. É uma instituição vinculada não apenas à observância da lei, mas à promoção dos direitos fundamentais. Por lá já passaram e por lá existem grandes procuradores da República que têm muito serviço a prestar ao cumprimento da Constituição em nosso país. Então, eu creio que seja imperativo, nesse momento, estabelecer pontes e diálogos com setores que tenham esse compromisso com a Constituição no Ministério Público, projetando para o próximo biênio alguma forma de escolha que, de uma certa forma, reconstrua o papel do Ministério Público em nosso país. Nós tivemos aí dois extremos, como você acaba de mencionar. Aqueles excessos e abusos que foram, de certa forma, tolerados em alguma medida, e agora temos um Procurador-Geral da República cuja indicação partiu de uma relação de confessada proximidade com o presidente da República. Isso quer dizer que todos os atos praticados pelo Procurador-Geral da República sejam inidôneos? Não creio. Ele é dotado de conhecimento jurídico e ele tem a consciência dos seus atos e também de suas omissões. Responderá historicamente por isso. Mas a pura e simples indicação de um nome fora da lista tríplice não quer dizer que será uma boa indicação. Então, é algo para ser bem pensado. O ex-presidente Lula já declarou que tem a inclinação de voltar a indicar o mais votado da lista tríplice.
E um estadista como ele, depois de passar pelo que passou, ele nos deixa a lição de que devemos refletir sobre o alcance institucional dessa posição que ele perfilha. Mauro, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e volte sempre. Até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço o Jornal Brasil Atual. Um grande abraço a todos e a todos que nos assistem. Abraço. Conversamos aqui com o advogado, mestre em Direito Público, ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República e integrante do Grupo Prerrogativas, Mauro Menezes. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.